Ei, deu certo. Deu certo. Deu certo. Tá me ouvindo Tudo bem? bem? Estou te ouvindo bem. Todo mundo nos ouve, será? Me dei um oizinho. Acho que sim, tá dando certo. Tá tudo certo. Ok. Então, Ana, eu já quero te agradecer a participação. Eu sei que tu estava num outro evento, né? Lançamento da revista da UCA, que bacana. E dar boa noite para todo mundo. Também, né? Esta é a nossa segunda live, né? De um conjunto de ações que o Estúdio de Pintura Potec está fazendo, né? E essas ações é uma realização da revista Potec, que é um periódico online, né, do grupo de estudos Estúdio de Pintura Potec, vinculado ao grupo de pesquisa Entre Paisagens e ao programa de pós-graduação em artes visuais da Universidade do Estado de Santa Catarina. Então, só para situar as pessoas, é um grupo de estudos da Universidade do Estado, que fica em Florianópolis, né? Nós nos encontramos semanalmente. Tu já esteve aqui conosco, acho que foi em 2018. Acho Enfim, que não é. né? O grupo é coordenado pela nossa professora, Josiane Lampert. Então, mais uma vez, eu te agradeço, em nome do grupo Apotec, em nome do programa de pós-graduação. Enfim, que tenhamos uma excelente noite, então. Eu vou pedir para que tu se apresente, né? Fale um pouco de ti, da tua trajetória, e daí a gente já pode começar a live. As pessoas podem mandar as perguntas aqui, que nós temos um pessoal que vai anotar tudo e no final a gente organiza como a gente vai fazer essas perguntas. Certo? Certo. Yara vai começar, vai lá. É, minha neta Fica chegou tranquila, aqui. estamos em casa, né? Dá licença um É pouquinho para assim. começar. Então, boa noite a todos e a todas que está agora nos ouvindo. Para mim, assim, é bem estranho fazer esse trabalho, né? Distante, assim, falar e não ver as pessoas. Eu trabalho muito com ateliê, né? E o trabalho com as mãos, o trabalho com contato com as pessoas. E esse momento, além de tudo que a gente está passando, está sendo bem difícil para mim, principalmente nesse trabalho, nessa tecnologia, lidar com tudo isso, que eu realmente não trabalhava com essa tecnologia, só o básico mesmo, né? E assim, a gente em casa, eu moro aqui, a minha filha mora comigo, a minha neta, então também é bem difícil dizer para ela, assim, ela fica querendo saber o que é que eu vou fazer, ela adora tudo que eu faço, ela às vezes acompanha minhas aulas nos ateliês, ela gosta bastante de participar, gosta muito de pintar, né? Eu trabalho com pintura e fica curiosa, que aí ela entrou agora aqui, mas ela já saiu. Eu já tinha conversado com ela, mas deu vontade de entrar aqui. Uhum. É assim, né? Então, eu sou Ana Cláudia, né? Ana Cláudia Assunção. Eu sou gaúcha e vim morar no Nordeste há muito tempo, já faz mais de 20 anos. Eu não vou. A data, você perguntou também, não lembro quando eu estive em Florianópolis, mas eu acho que faz mais do que 2018. Acho que foi mais. Uhum. Eu acho, assim, né? Porque 2018 eu estava já no mestrado, ou no doutorado. Então, eu lembro que foi um pouquinho antes, que até conversei com o Josiele sobre o que eu estava pensando fazer, né, no doutorado e tal. Então, eu penso que foi um pouquinho antes. Eu trabalho na URCA, na Universidade Regional do Cariri, aqui no Crato, né? Atualmente é no Crato, tem uma longa história aí, já esteve em Barbalha, o curso já esteve em Juazeiro do Norte, agora atualmente está no Crato e eu estou morando no Crato, fui acompanhando. Eu morei em Uhum. Barbalha, já morei em Juazeiro, agora estou morando no Crato. Estou gostando bastante, isso tem a ver com a pesquisa que eu estou fazendo agora, eu vou contar mais na frente, né? Então, eu sou Uhum. professora do Departamento de Artes Visuais. Esse curso começou em 2008. Eu cheguei aqui em 2007, aqui nessa região, na região do Cariri. Já morei um tempo em João Pessoa, então eu já estava um pouco acostumada aqui com o Nordeste, já estava mais adaptada.
E aí vim para cá trabalhar na universidade e iniciar esse curso, né? Quando começou, não existia ainda, né? Então foram chamados os concursos, chegamos os professores e começamos a organizar o que seria esse curso, né? Como seria. E aí hoje temos o Centro de Artes, com 2 departamentos do curso de licenciatura, são cursos de licenciatura em artes visuais e licenciatura em teatro. E agora há pouco, como você falou, estava tendo um evento que a gente está lançando a revista, né, do Centro de Artes, tanto dos 2 departamentos, né? Então, tem os professores dos 2 departamentos trabalhando no editorial, né, na composição dos artigos, e estava sendo lançada a revista hoje, depois eu mando para vocês divulgar aí também, bem interessante o trabalho. E aí estou aqui, né? Aí eu vim para cá. Então é isso. Aí no curso de artes visuais, quando iniciou, eu ministrava várias disciplinas, éramos poucos professores, e agora chegaram mais, a gente está com um número bom de professores, e eu fui me dedicando ao trabalho com pintura, né? Após o doutorado também, foi me dando mais entendimento, né, do que fazer, de como fazer o grupo de pesquisa. E agora eu tenho esse grupo de pesquisa, que é em pintura, né, que eu trabalho pesquisando possibilidades de materiais e técnicas que a gente possa trabalhar na pintura, que fuja um pouco do convencional, que não seja só as técnicas convencionais. Eu já estou falando um pouco, mas Sim, sim. Não, a gente vamos conversar normalmente, assim, né? Fala só o nome da revista, para a gente deixar... Cidade Nuvens, revista do Centro de Arte, que é em homenagem também a um reitor que foi da universidade. E foi bem no período que começamos, né, o curso, e ele participou desse início, né? Então foi uma homenagem muito boa, e o nome dele também é bem interessante, aí Plácido Nuvens, né? E aí a revista ficou Cidade Nuvens, bem sugestivo, assim, bem poético. Depois a gente posta lá no nosso lá, Instagram também, para as pessoas acompanharem. Então, assim, só para situar também as pessoas, nós vamos falar sobre pigmentos minerais, né? Aí, Ana, eu acho bacana, assim, situar um pouco para as pessoas sobre a região, né? Porque tu vai extrair esse material aí da região que tem, que é muito específico, né? Algumas características, assim. Quando eu tive aí, a Urca era em Juazeiro, né? Eu lembro bem. E depois, quando eu voltei para aquele evento que eu esqueci o nome agora, que era o terceiro EIE, né? De ensino de artes. A URCA ainda também estava em Juazeiro. E aí agora tu vai para o Crato, que né? Então o Crato é uma cidade vizinha de Juazeiro. E é no Crato que tu extrai o material? Na verdade, a região ela é composta pela... Então, por onde eu começo? A pesquisa começou justamente por conta dessa região, assim. Então, eu sempre pensei nesse processo de buscar materiais que fosse de forma acessível, porque uma coisa que me incomodava era não ensinar pintura em escola. Eu trabalhei muitos anos em escola antes de ir para a universidade. Trabalhei desde a chamava Jardim da Infância Maternal até adultos, educação de adultos. Então, eu tive uma experiência com várias faixas etárias, né? E sempre me incomodava ouvir ou falar que, como é que eu vou ensinar pintura se não tem como é que eu vou levar tinta a óleo, cavalete, tela? E sempre isso me incomodava. Eu disse, não, a pintura não pode ser uma coisa que a gente não possa ensinar. Então, a minha busca sempre foi pensar em como ensinar pintura em diversos lugares, independente de ter ou não a tinta a óleo, entendendo também a importância, né, de conhecer a tinta a óleo, de conhecer a tradição, de conhecer a história, não desqualificando, mas assim, além disso, o que também a gente pode fazer e não dizer assim, não posso ensinar pintura porque eu não tenho material. Então, eu sempre fiquei pensando nessas possibilidades.
como era o entorno desse lugar, trabalhar também com plantas, com flores, que dá para extrair cores, né? E aí, quando eu cheguei aqui, eu conheci essa região que tem a floresta da Chapada do Araripe, que é um lugar muito bonito, é uma natureza ainda pouco explorada, né? Ainda preservada, né? E aí eu vi essa possibilidade, até falando isso bem no início, com os alunos nas aulas, sobre esse pensamento, essa minha ideia, assim, da gente buscar fazer buscar formas de fazer a tinta, pigmentos, para trabalhar com pintura. E aí eu levava algumas propostas e até foi uma aluna que falou, professora, vamos fazer um passeio, uma aula de campo, né, na floresta. Aí tinha um sítio lá, que era da família dela, e a gente organizou e foi. E ela disse, lá tem umas rochas, que depois eu também aprendi, a gente chamava pedras, né, eles o nome é rochas, né? E aí ela disse, lá tem umas rochas, tem cores, e a gente já percebeu que quando toca nelas, a mão fica manchada, né? Eu disse, vamos conhecer, vamos fazer a experiência. E aí foi apaixonante, né? Todo o processo, né? Organizar, fazer essa ida até lá, que tem toda uma logística, né? De transporte, número de turma, os cuidados, porque não é assim tão simples, tem lugares que são um pouco mais perigosos, né? Assim, tem que ter alguns cuidados. Então, tem que ter toda essa prevenção, essa cautela, o sapato, levar água, essas coisas, né? Porque a gente vai para o sol, vai para a floresta, vai fazer trilha. E esses locais são próximos a nascentes de água mineral, que aqui tem muitas nascentes, né? Então, tem pequenos córregos e são nesses lugares que a gente vai. E, às vezes, tem períodos da chuva que fica mais perigoso, porque o fluxo da água está maior, às vezes essa trilha se modifica, por causa desse fluxo, movem pedras, caem árvores, então a gente tem que ter todo esse cuidado. E tem um pessoal que vai comigo, que conhece, que é acostumado, e a gente, então, tem toda essa logística para fazer. Aí tu tinha perguntado do local. Na verdade, essa região, ela abarca vários estados, né? Então, não dá para eu limitar, assim, mas eu tenho ido aqui, Crato, Juazeiro, Crato e Barbalha, especificamente, porque Juazeiro, ele não pega muito essa parte onde tem as nascentes, né? Então, Barbalha é uma cidade que tem nascentes, que tem o geoparque, né? A partir da Floresta do Araripe tem os sítios, né? Que tem os sítios arqueológicos, tem os sítios paleontológicos e tem os geoparques, né? Que foram formados. E tem esses lugares também de visitação. Tem a mata fechada, que ainda não é todo mundo que tem condição de entrar, né? Tem que ter outros cuidados. E tem os lugares que já tem trilhas demarcadas, né? Tem indicações com setas e tal. E aí são esses lugares que a gente visita, né? Onde tem fontes, tem um Riacho do Meio em Barbalha, que eu já fui, tem uma nascente lá. E no Crato, que é o percurso que chamam da cascata do Crato, né? Então, tem um percurso longo, tem um lugar que vai muitas pessoas, né? Porque é um lugar turístico, então, geralmente está muito cheio de gente, mas tem outros percursos que eu fui descobrindo, trilhas, e a gente faz percursos onde não tem muitas pessoas. Porque, né, as pessoas vão para lazer e a gente vai para coletar, fazer toda a pesquisa, então é mais tranquilo também para nós e para os lugares mais afastados. Então, são nesses lugares, mas tem também no Pernambuco, em outros lugares. Eu ainda não tive a condição, né, eu tinha conversado contigo, que essa pesquisa, eu considero que ela está inicial, sabe? Porque nesse momento a gente parou por causa que isso, delimitar essa área, para onde que a gente vai, conseguir o transporte. Então, como que eu vou fazer isso? A gente estava iniciando agora esse ano pensando isso, né? Delimitar esses lugares e que tipo de rochas que a gente coleta e que cores são essas em cada lugar desses, se é tudo igual ou se tem diferença. A gente observou já que tem, né? Alguns lugares tem um tipo de amarelo e outro lugar não tem.
esqueci de falar, tem Nova Olinda também, que a gente começou uma parceria com a Fundação Casa Grande também e com o Instituto Arqueológico do Cariri. Então, tem um sítio lá que tem pinturas e gravuras rupestres, né? Então, também faz parte do nosso processo de aprendizagem, que eu estou inserindo esse trabalho, porque assim, é uma coisa, eu acho muito bonita. Assim, eu estudando artes, assim, há tanto tempo eu nunca tinha visitado um sítio arqueológico, né? Assim, e a primeira vez que eu fui, eu achei bem emocionante, né? Poder passar por um lugar assim, que foi feito há tanto tempo, e ter toda aquela simbologia e toda aquela estudo da cor, do tipo de pigmento. E aí a gente tem esse lugar que atualmente ele está fechado por conta do clima, né? Assim, ele está não, assim, está se deteriorando, né? Então ele está passando por um processo de organização de como poder fazer as visitações sem deteriorar tanto, porque querendo ou não a gente sempre acaba muita gente indo, acaba danificando, porque parece que não, mas é interessante, né? Esse estudo. Eu fico lendo muitas coisas, querendo entender como abarca outras áreas de conhecimento, né? Uhum. Da geologia. E o meu encantamento também nesse trabalho é conhecer um pouco dessa história, e é a história da Terra, a história das pessoas que viveram aqui, né? Dos primeiros habitantes. Então está tudo aqui registrado no chão que a gente pisa, né? Que vai formando toda essa geografia, essa bacia geológica, né? E é um encantamento, assim, também, de conhecer essa natureza, de conhecer essa terra, essa história, né? Então, essas aproximações. Mas vamos, em relação à localidade, eu tenho ido em Barbalha e no Crato, mas existem outros lugares que são um pouco mais distantes, requerem uma outra logística, talvez de tempo também, e Nova Olinda, né, no caso. Talvez Tá, mas aí tu faz a colheita do material e traz para o ateliê da universidade, isso, certo? Aí como que é o processo de transformação desse mineral em tinta? certo. Então, eu vou Eu falar acredito que deve ter vários procedimentos, né? Então, vou falar como é que é o nosso processo, né? A gente primeiro faz esse estudo dos locais, da condição, do clima, porque às vezes se tiver muita chuva tem lugar que é mais perigoso, tem isso que eu falei, que às vezes a gente conhece uma trilha, mas quando chega lá a trilha se modificou, porque caiu uma árvore, alguma coisa assim, né? Então faz esse estudo para ver como é que está a condição, tem que conseguir o transporte também, né? Para ir um número de pessoas. Aí chega lá, faz a identificação também, né? Porque tem vários tipos de rochas, né? Então, qual é que seria mais adequado para não ficar carregando coisas e chegar no ateliê e Porque não é usar, né? literalmente carregar pedra, né? Carregar, exatamente. Então, também essa quantidade de pessoas também é necessário porque precisa carregar, né? As rochas, os membros, meus alunos, membros do grupo, que tem alunos, tem ex-alunos, tem várias pessoas que participam, né? E então tem esse trabalho que a gente brinca, né? Vamos carregar pedra, Carregar pedra. é um trabalho pesado mesmo, né? E aí a gente faz essa coleta, né? Faz uma triagem assim muito rápida, né? Porque também tem a coisa do tempo, não ficar muito tempo, porque dependendo do momento tem isso, né? Se vai chover, se não vai. E aí a gente faz aquela triagem, vê mais ou menos as cores, porque tem uma variedade de cores, para não pegar muito de uma cor, né? Aí vai para o ateliê e aí primeira coisa é lavar, né? A gente faz uma limpeza, lavar, até às vezes precisa dar uma escovadinha assim, porque tem muitos resíduos, né? Às vezes tem até insetos misturados com areia, com argila, então faz essa limpeza para chegar na pedra. Nesse momento que molha, fica tudo muito parecido as cores, né? Aí quando ela seca que vai aparecendo mais as cores, né? É assim, todo um processo muito orgânico, muito vivo. Eu acho bonito mesmo o processo. Eu fico encantada assim de ver todo esse processo. Aí deixa ela secar. Quando ela seca, a gente vai triturar, né? Faz a trituração.
ainda está muito primitivo, vamos dizer assim, né? A gente faz com martelo, pega a rocha, elas não são muito duras, né? A gente pegou uma que era bem dura, mas eu deixei meio de lado, não sei se ainda é adequada, né? Mas elas são mais arenosas, assim, então são fáceis de triturar. Eu trituro mesmo com a pedra, com martelo e com pilão também. A gente pila ela até desmanchar o grano, né? Ficar mais o pozinho, o máximo que dá. Aí depois passa pela peneira, a gente peneira, para chegar mesmo num pó mais fino, né? Ainda tem outros processos que a gente pode fazer, mas a gente tem feito até aí, até por conta da questão ainda muito artesanal, muito caseiro que está o nosso ateliê, né? Não está assim com uma estrutura ainda que eu falei, é quase que uma cozinha, a gente precisa de quase uma cozinha. Eu lembro muito quando eu fui aí, né? Que tinha essa coisa assim da cozinha, né? O ateliê, uma coisa assim que tem muito material, né? Tem que ter um fogaréuzinho, tem que ter coisas que eu ainda não consegui organizar tudo. Então, a gente ainda faz uma coisa assim bem de forma bem artesanal. Aí fica aquele pó e eu, por enquanto, não estou preparando as tintas todas, eu deixo no pó, né? Deixo separadinho no pó e quando eu vou usar é que eu vou aí fazer o processo, né? De como é que faz a tinta. Então, primeiramente, eu estava usando a cola, né? Porque eu diluo esse pó na água para ele ficar uma pasta, né? E aí acrescento a cola para dar a durabilidade, a plasticidade e tal. Aí, pensando nesse processo, toda essa questão também do porquê usar esse material, pensando no meio ambiente, na questão da economia, da ecologia, disse, não, a gente vai ter que chegar num ponto e não usar mais essa cola. Aí a gente também começou o processo, foi final do ano passado, de pensar nos aglutinantes, né? Que eu ainda não tenho o resultado disso, que seria mais adequado, mas aí a gente usou alguns aglutinantes, como água de arroz, né, da tapioca, aquele caldo da tapioca que fica, da massa, né, da tapioca, mocotó de animal, né, gelatina, babosa. E aí a gente fez um painel, experimentou esse pó, diluído na água, acrescentando cada um desses, né? E aí cada um dá um tipo de uma plasticidade, assim, uns ficam mais granulados, uns ficam mais opacos, outros ficam mais luminosos. E aí eu fiquei pensando também no tempo, da durabilidade, né? Quanto tempo que isso vai Eu ia te perguntar, né? fiquei curioso com isso. Aí o tempo é isso, a gente está aguardando, né? Vendo. Também eu quero experimentar, que eu experimentei isso na parede, que eu queria ver também sobre o sol, essa coisa da luz do sol, né? E aí eu estou querendo agora experimentar no tecido, né, da tela, que a gente prepara o tecido, e eu quero fazer um experimento no tecido para ver o tempo que dura isso, né? Saber se precisa ter o fungicida ou não, né? Uma coisa que a gente observou, assim, da babosa, é que a babosa, eu achei ela mais adequada, não para trabalhar no tecido, a gente também às vezes trabalha no papel, no tecido, porque eu tive algumas experiências, uns alunos, eles queriam fazer pintura no corpo, né? Fazer um trabalho com pintura no corpo. E aí eu percebi que fica muito, muito bom, assim, a aderência no corpo, não craquela, né? Fica suave, ela altera também a cor de acordo com a pele, da cor da pessoa, né? E às vezes é interessante que ela vai mudando de cor. Na hora que pinta, ela tem uma mais viva, né? E fica uma aderência boa, né? Então o pessoal fez uma apresentação de teatro e pintou e durou, né? Aquela tinta. Então, assim, esses foram os experimentos que a gente fez no final do ano passado. E aí, esse ano, começou todo esse processo, a gente fez um planejamento, mas aí, praticamente, a gente não começou o semestre, né? A gente teve um mês de aula, que é aquele mês que a gente começa, e tem algumas atividades com os estudantes, né, que estão chegando, mas não foi possível a gente fazer
dar continuidade. Deixa eu Então, só explicar que às vezes eu olho para cá porque eu estou falando contigo aqui no celular e no computador aqui no WhatsApp que as pessoas uhum, eles vão tirando as perguntas daqui e jogando para cá. Então eu leio aqui certo, tudo e bem. daí tá, só para explicar. Nós tivemos aqui no Apotec vários experimentos com essa coisa de fazer artesanalmente a tinta, né? E eu lembro que quando a gente trabalhou com as têmperas, né, que fazia com o ovo, enfim, nós usávamos um fungicida, assim, sabe? E a gente fez alguns testes, assim, de não usar, não colocar fungicida, uns colocar, enfim, e uma das dificuldades que nós tínhamos era de como armazenar, de como acondicionar essas tintas Sim, que vêm desse processo mais orgânico, né? Eu lembro que uhum, eu guardei a minha têmpera por um tempo, assim, e a hora que eu abri, assim, tinha, acho que criado um outro uhum, ser ali dentro, sabe? Porque são esses sim, processos, né? Enfim, lidar com a... Assim, quando a gente trabalhou em Totype também, né? Que tirava a tinta das plantas, enfim. É, é experimental sempre, né? É experimental. Estão me perguntando se tu já construiu alguma tabela de cores. sim, ótima pergunta. Esse é o processo que a gente estava pensando também, porque estava até perguntando para os membros do grupo assim, como é que a gente. Eu tô sem saber ainda como fazer, porque a gente faz, né, aquela relação das cores, mas ela é muito inconstante, porque uma rocha, ela não vem toda amarela, ou toda branca, ou toda rosinha, que ela tem essas variações de cor, né? Tem rosa, tem um tipo de rosa que tem umas 4 variedades desse rosa, porque na hora que a gente vai separando, sempre tem um pouquinho de branco, sempre tem um pouquinho da outra cor, porque a rocha ela é várias cores numa rocha, ela não é uma Uhum. rocha de cada cor, né? Então, até essa questão que a gente pensou, quando for trabalhar, tem que fazer a cor de uma vez, porque se eu quiser recuperar uma cor, eu não vou recuperar a mesma cor, sabe? Vai ter uma nuance diferente, uma tonalidade diferente. Então, essas coisas eu estou pensando, ainda não tenho definido como é que vai ser isso. E isso também estava no projeto, agora desse ano, da gente pensar nessa tabela de cores. Já vinha fazendo alguns testes no tecido, né, fazendo aqueles quadradinhos, mas observou-se isso, que a gente nunca consegue fazer exatamente a mesma cor, né? E quando a gente separa, tem essas variações, né? E falando dessa que tu estava falando de armazenar a tinta, eu estou achando também que o melhor é sempre deixar ela guardada no pó e preparar na hora de usar, entende? Porque eu não acho que dê um bom resultado. Pelo menos ainda não achei um ponto, né? Eu acho que tem uma coisa da indústria mesmo, que é um ponto lá, algum Sim. produto, alguma coisa que chegue nesse ponto de conservação e tudo. Eu acho que eu não estou preocupada com isso agora, né? Eu Uhum. acho melhor deixar preparado o pó das cores, né? E quando vai fazer, trabalhar, preparar na hora e ver o que eu vou pintar, que área que eu vou usar, qual a quantidade que eu vou precisar. Até então eu tenho usado mais em sala de aula, né? Eu preparo aquela quantidade, a gente vai e trabalha no conjunto e acaba usando tudo, né? Então não tem sobrado. Às vezes sobra um pouquinho, aí deixa lá, mas aí se perde. Não sei ainda como recuperar esse Uhum. trabalho. É, tem aqui. A limpeza das rochas acontece apenas com água? Sim, só com a água, eu não passo nenhum produto. Já é suficiente, né? Na Hum. hora que a gente está triturando e peneirando, aí surgem algumas coisinhas que estão dentro da rocha, porque a gente faz aquela limpeza só externa, né? Que é tirar esses resíduos e com a escova, às vezes uma escovinha leve, né? Porque ela é um pouco arenosa, se eu for com força, ela vai se desmanchar toda, né? Então, uma escovinha fina, delicada, se for necessário, mas é só água mesmo, não passa outro produto, não. Eu acho que, assim, o mínimo de produto de química, né, tratando desse material, eu venho fazendo procurando ter esse cuidado, né, trabalhar de forma que
não tenha nenhum tipo de química, né? Acho que eu não vejo necessário também, assim, a necessidade de ter um sabão, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Só a água já. Só água. Ela, e tem a rocha daí, ela tem alguma especificidade? Tu diz, Já chegou da composição química dela, enfim, né? Que porque depois eu vou postar as fotos que tu me mandou, eu vou fazer né? A gente faz depois uma sequência, tipo um resumo visual, assim, nada muito longo, né? Do que foi a nossa live e a gente posta nos stories do Instagram da revista, assim. E quando tu me mandou as fotos, eu fiquei pensando nisso, assim, porque as cores são eu não tinha visto ainda, né? Rochas com essa potencialidade de cor, uhum, né? Então, assim, é evidente que cada lugar né, produz um tipo de material muito específico em relacionado à cor, e isso geralmente tem a ver com claro que, né, eu também sei que aí tem essa coisa dos sítios arqueológicos, enfim, uhum. mas tu já chegou a pesquisar alguma coisa assim da especificidade da composição química da rocha? Por ela, né, por ela acabar produzindo esse tipo de cor, assim, sabe? Uhum. Não, eu ainda não tenho um estudo, né? Eu estou vendo essa necessidade, também já é uma coisa que está no cronograma desse ano, até ver com o pessoal, porque aqui tem os estudos, né? A gente já está Sim. com a aproximação do pessoal da arqueologia, né? Para entender essa relação dos sítios, até para ter acesso, né? Então, assim, esse sítio está fechado, ele foi aberto para nós, para visitação, como, enquanto grupo de pesquisa da UCA tem essa parceria. Então, eu estou tendo esse acesso devido a esse estudo. E também eu estou vendo essa necessidade de conhecer sobre a geologia, né, sobre a formação, né, sobre essa história das camadas terrestres que foram se formando. Então, eu não sei te dizer, eu estou pesquisando, estou lendo muito Uhum. por mim, assim, mas eu não vou dizer, porque eu não sou especialista, eu Sim, posso sim, sim. cometer aí alguns erros, Uhum. né? Mas eu venho estudando sobre isso, mas ainda não tá concluído, não sei ainda explicar bem direitinho como é que é essa formação, né? Eu leio, eu acho assim bem complexo e muita vontade de ter aula, né? A ideia, quando a gente retornar, é a gente ver essa parceria desses profissionais dessa área para a gente poder ter essa parceria, né? Conhecer, pelo Uhum. menos eu tenho esse interesse, né, de conhecer. Preciso. Eu acho muito bonita essa história da formação da Terra, né? Das camadas. Sim, eu também fiquei bem curioso, assim, Uhum, porque depois eu vou postar lá e as pessoas vão ver, assim, uhum. a cor, assim, é bem É. diferente, né? É muito rica. Eu fiquei bem encantada assim, com esses primeiros momentos, né? Então, essa pesquisa ela vem se estruturando, porque o grupo de pesquisa começou, como eu falei, com essa ideia de pensar no ensino da pintura que fosse acessível a todos, né? E também que os alunos pensassem em materiais que pudesse trabalhar com pintura, que pudesse pensar numa aula de pintura que não fosse só com uma coisa mais tradicional. E aí Uhum. algumas que a gente fez e chegou nesse trabalho, né? E aí esse trabalho está iniciando, ainda não tem muitas coisas, inclusive ainda não escrevi nada sobre ele, assim, não tem um artigo ainda, Aham. né? Isso, é porque já estão perguntando aqui de referências. Não, Calma, deixa minha o gente, ela vai trabalho, fazer. A deixa, quarentena, né, vai te é, ajudar a ter tempo para é, fazer o é, artigo desse trabalho. É, esse tem não, uma pergunta. eu tenho daquele trabalho que foi a tese, né, que vocês até publicaram, achei bem bonito, ali, gostei quando vocês Sim. publicaram. Então, eu tenho mais daquele, né, que o trabalho é um pouco esse, pensar no processo criativo e como que o artista escolhe o material, né, porque eu acho que o material não deve ser, assim, como eu penso, só por uma questão técnica, vou usar isso aqui de uma forma mais técnica, mas que esse material ele some com o que o artista quer fazer, né? Ele tenha também uma porção no próprio material do que o artista quer falar, quer expressar, né? Quer no seu processo criativo.
E esse trabalho com as rochas, eu vou falar aqui uma coisa também, que tu não perguntou, porque eu tenho pensado nas técnicas também, o que a gente pode fazer em pintura com esses pigmentos, né? Então, tem esse de fazer a tinta, né? Que a gente tem feito, a tinta, e também eu tenho usado a monotipia, né? Partindo do trabalho da referência de Carlos Vergara, que eu vi um trabalho dele com monotipia, com pigmentos, né? Então, a gente começou a fazer esse exercício e dá uns resultados muito bonitos também, né? Então, a gente trabalha com máscaras, né? Dando as formas, e aí nessas formas vai colocando pigmentos. É bastante complexo explicar aqui o processo, porque é muito bonito ver o resultado, mas explicar assim com palavras eu não sei se vai ser possível. Mas também é só para dizer que eu também estou pensando nessas possibilidades, né? Teve uma aluna, Andréa Honorato, acho que ela está aí. Eu não estou conseguindo ler o que as pessoas falam. Não, desiste. É por isso que tem o pessoal que fica coletando e jogando para cá, assim, porque eu também tenho. Fico Sim, meio André, difícil. eu Andréa consigo. Honorato, eu acho que ela está Tá aí. aqui. E Tá. o TCC dela foi com os pigmentos e ela conseguiu fazer também uma variedade de experiências com os pigmentos. Ela fez até vídeo performance colocando os pigmentos no corpo. Ela fez um trabalho com esculturas, né, com as rochas, usando a argila e a rocha compondo. Então, tem uma série de possibilidades, né? Então, a partir de compreender essa materialidade, também não só fazer a tinta, mas outras possibilidades também de técnicas, né? Tem uma pergunta aqui, na verdade já temos várias, tá? Mas eu vou falar, tu vai falando, eu vou conectando com o que o pessoal está perguntando aqui e a gente vai seguindo. Tá bom. Tem uma pergunta sobre o processo de maceração das folhas. Tu chega a usar algum tipo de folha ou não? Não, nesse dos pigmentos minerais, não, mas Não, existe porque, também. né? Sim, mas o vegetal tu não chegou a experimentar ainda. Pouca coisa, mas aí já é Pouca outro coisa. processo, é outra Sim, live, porque eu ia dizer isso, dependendo, o vegetal é outra vou live. falar assim rapidamente, porque dependendo do vegetal, da parte da planta que tu vai pegar, tu vai trabalhar com cocção, maceração, álcool, então assim, já é uma outra live, porque tem muitas coisas, né? Muitos processos para extrair essa tinta. E nesse do TCC, eu também fiz um experimento com papel de extrair um corante que dá uma cor assim, muito bonita. Só que tem o problema da durabilidade, né? Que conforme vai evaporando o álcool, né? Que eu diluía no álcool, a cor também vai sumindo, que também é bem interessante. Mas aí é outro processo, né? Então, por isso que eu te falei, vamos falar só dos minerais, porque da rocha. Mineral, porque é muito assunto, né? Tem muitas informações. Aqui a próxima pergunta é se tu encontra azuis e verdes. Eu não encontrei ainda azul e verde na rocha aqui, né? Teve uma pessoa que me falou que tem uma pedra azul, tem uma rocha azul, mas eu não fui lá, né? Isso foi também final do ano passado e eu não estava nesse planejamento. Não fui lá ver, porque eu preciso que tenha essa coloração, tem, mas eu não sei se essa pedra, quando a gente macerar, ela produz a tinta, porque não é toda rocha que a gente macera e sai a cor dela, né? Então, essas aí que eu te mostrei, que a gente encontra aqui, sim, fica naquela cor que a gente encontra a rocha. Mas essas azuis eu não sei. Eu sei que tem, mas eu não fiz experimento, não. E também não é assim, não é em todo lugar que tem. Nos lugares que a gente andou, não encontramos nenhuma pedra dessa cor. E tem duas perguntas sobre o azul, tá? Então, as pessoas estão curiosas se tu consegue tirar o azul. Tem uma outra aqui, peraí, deixa eu ver. Eu acho que seria interessante, Ana, tu falar um pouquinho mais sobre os aglutinantes, porque temos perguntas sobre os aglutinantes, então
Eu acho que só para a gente retomar, né? Tu tentou com a babosa, porque tu saiu da cola para continuar nos aglutinantes mais naturais possível, né? Sim, Daí que foi a babosa, né? foi. Eu experimentei água de Mas assim, arroz, que a gente cozinha um arroz. isso, água de arroz eu fiquei bem curioso, assim. Eu acho que comenta um Porque se pouquinho tu mais da cozinhar o água arroz, de arroz, que é bacana. ele fica uma, uma cola mesmo, né? Tipo aquela cola que Isso, um também se amido, né? Por põe. causa do amido, né? Isso. Então, todo alimento que tu tiver essa liga, né? No caso, tipo o amido, não tem aquelas colas que faz para fazer lambe-lambe, né? Que usam Uhum, muito nas paredes, na rua, né? Então é tipo isso, né? Esse tipo que fazia antes aquelas pipas, né? Que era o que a gente fazia para colar, né? Aquele papel de seda. aham, Então, são coisas desse tipo. Aqui, como a gente tem muito essa goma da tapioca também, o arroz já fica um pouco, né? No caso, seria mais adequado a gente usar aqui essa goma da tapioca. E a gente também, com coisa de animal, a gente, né, cozinhar, né, no processo daquela liga, eu acredito que seja, né? Então, a gente pode fazer os experimentos. E a babosa. A gente experimentou clara de ovos também, clara e gema, né? Para ver o efeito que dava. Mas, uhum, assim, eu não gostei muito, porque fica. Não fica assim tão pastosa, ela fica mais seca, mais dura. E ela uhum, altera muito a cor, né? O ovo ele altera muito a cor. Muda, modifica, fica muito brilhoso. Ele modifica a essência, né? Então, usar coisas também que não modifiquem muito a cor, né? A essência do material. É, em relação aos aglutinantes, foram esses que a gente usou, assim, que eu estou uhum. lembrando. Porque essa minha aluna André, ela faz pega para na casa, né? E ela vai fazendo, experimentando muitas coisas. Ainda pode ter outras coisas que ela que eu ainda não sei, mas a gente experimentou no grupo de pesquisa essas, né? Que até foi ela que fez, preparou em casa, levou para a gente, e a gente criou o painel para ver como é que ficava, visualizar, né? E ver o tempo disso, como é que dava a espessura, né? Da tinta, né? Um lá. Uhum. Aqui no Apotec a gente tem a Silvia, que ela está nos assistindo. Eu acho que a Silvia depois pode até deixar o nome da dissertação dela aí. A Silvia fez o mestrado dela com orientação da Josiele. E eu acho que tu conheceu a Silvia também, né? Sim, A Silvia conheci. ela trabalha com essa coleta também de, de pigmentos naturais, enfim, e todo o processo de pintura dela é feito nesse mesmo processo, assim, só que a Silvia transforma em tinta acrílica, até onde eu lembro, assim, né? Enfim, Silvia, depois Uhum, tu deixa aí o teu nome aí, né, enfim, a referência da dissertação, porque uhum, né, é um processo semelhante, parecido, enfim, né? uhum, Ela também eu lembro que ela ficava coletando de vários lugares que ela ia, assim, e também ela trazia no final o pozinho, enfim, e eu lembro que era um trabalho assim de bastante tempo e de muita dedicação, né? Até uhum, extrair esse pó, enfim, e às vezes nem conseguia tanto a tinta, né? Assim, a quantidade, né? Porque o trabalho realmente é bem artesanal, assim. Deixa eu ver aqui tem. Se percebe a diferença da qualidade da tinta conforme o aglutinante utilizado. Eu acho que, né, tu respondeu isso muito bem, que sim, né? Cada aglutinante vai te dar uma resposta nesse material. tu pode repetir que deu uma cortadinha a pergunta? Eu, né? Para mim também. Se tu percebe alguma diferença da qualidade da tinta conforme o aglutinante utilizado. Eu acho que Sim, tem. sim. Tem diferença, sim, cada
porque na hora porque o aglutinante ele vai dar a liga naquele pozinho, né? Então, às vezes, ele não dilui bem, aí fica assim um pouco mais espesso, com os grânulos mais, né, aparentes, então dá a diferença. Outros ficam um pouco mais pastosos, então tem essa diferença, assim. Eu queria falar um pouco sobre Silvia, que quando eu estive aí, eu conheci o ateliê dela, né? Achei muito legal o trabalho dela e o resultado na pintura que ela tem, porque eu sei a dificuldade que é, como é difícil essa coisa toda do trabalho, é muito trabalhoso, né? E assim, o trabalho dela é de uma delicadeza, assim, eu acho muito bonito. E ela é a referência nas minhas aulas. Eu fotografei, ela permitiu que eu fotografasse, eu fotografei e sempre mostro nas aulas, é uma das referências ao trabalho dela, que eu mostro assim, quanto resultado como pintura, que os alunos ficam vendo todo aquele processo e vai dar certo fazer uma pintura com isso e não sei o quê, né? Às vezes eles querem ver como é que é o resultado. E eu uso o trabalho dela como referência. Isso depende da dedicação de cada um também, porque isso aí, a pintura, por si, ela requer mais paciência, mais contemplação. Às vezes esses jovens chegam assim querendo uma coisa muito rápida, muito imediata, né? E eu vejo quando chega na aula de pintura que aquela coisa assim de querer já ver o resultado, já a pintura pronta, né? E eu disse, não, a pintura agora vocês vão ter que respirar e é outro momento, porque não é em um dia que a gente vai pintar um quadro, né, uma tela, não é em um dia, né? Então precisa todo um processo até chegar no trabalho final, que vocês querem ter um projeto, e com esse material mais ainda, né? Ainda requer um pouco mais. Então, eu uso ela, eu acompanhei também no Face, quando ela defendeu, né? Eu acho muito bonito o trabalho dela. Já aproveito aqui a oportunidade, eu acho que seria uma boa oportunidade a gente se aproximar, se ela quiser a gente fazer uma conversa assim, virtual, nós gostaríamos muito aqui de conhecer mais sobre o trabalho dela. Pode deixar que... Silvia tá aí nos ouvindo, mas enfim, né, a gente conversa, enfim, e até de repente articula, né, alguma coisa assim. Ana, nós temos, deixa eu ver o tempo, porque o Instagram não me avisa, mas assim, são 10 para as 9, então nós temos aí mais ou menos 10 minutos, tá? Só para a gente se organizar, porque assim, a hora que der 1 hora, o Instagram derruba a gente, é uma coisa bem... Eu sei, eu sei. Então, para que isso não aconteça, para que a gente consiga finalizar sem essa, né, essa queda, assim... Então, só para te avisar, nós temos 8 minutos, assim, né? Então, eu acho que, assim, as perguntas... Isso, elas já estão me avisando aqui do tempo, viu? Eu acho que a gente já pode chegar mais ou menos indo para umas considerações finais, assim, se tu quiser, né? Enfim, mais uma vez eu vou te agradecer, porque é uma experiência interessante, porque nós temos todo esse processo artesanal aqui, a gente dedica bastante tempo, né? A Silvia está te agradecendo, tá? Tá bom, obrigada. Nós temos assim uma dedicação bem grande assim nessa coisa artesanal da tinta aqui também, né? Né, que perguntaram aí da maceração das folhas. A gente faz isso aqui com, enfim, também pesquisando. Eu não lembro de nós termos testado minerais. Eu não lembro, né? Eu não lembro assim. Né, eu tenho muito vivo na lembrança essa coisa da folha. Inclusive eu fiz em casa, eu achei bacana. Folha, flores, né, trabalhamos com pigmento, enfim, fazendo tinta a óleo, acrílica, a têmpera. E realmente assim é um processo, né, extremamente artesanal e que demanda uma outra percepção do tempo e do espaço na pintura, né? Porque tu não tem a coisa pronta, né? Tu vai fazendo e testando, e é bem isso, se tu não tem a medida exata, né, do quanto tu usa do aglutinante com o pigmento, tu já não tem a mesma tonalidade, assim. Então é um processo meditativo, né? Eu sempre falava isso é uma meditação, assim, eu também não tinha muita paciência, mas
né, é essa coisa assim de se debruçar e pesquisar. Deixa eu ver aqui. Ana e Fábio, agradeço desde já pela live. Foi de bom proveito para mim saber de tantas novas informações sobre os pigmentos. Imagina, né? Aluno, É uma hora só. Hein? É aluno. Teu aluno, né? Eu quero agradecer também a participação das pessoas. A gente teve uma boa audiência aí, né? Eu vi que Silvia também agradeceu. Eu que agradeço. Aquela visita que eu fiz aí acho que foi assim às vezes a gente tem uma ideia e não sabe bem aonde vai chegar e visitando aí, vendo o trabalho assim muito primoroso de Josiele, acho muito bonito esse trabalho dela. E conhecendo Silvia também, assim, eu fiquei muito animada. Eu voltei assim com muitas ideias, né? Então é um pouco o fruto, né, dessa visita que eu fiz aí. Então, esse também é o fruto disso, né? Essa busca, essa pesquisa. Então agradeço, ela está assistindo também aí, muito legal. Sim, e eu estou buscando muitas referências de pessoas. Eu buscando referências também depois dessa. Eu não te... Tá, eu te ouvi. Tá cortando? Ouvindo? Sim, está dando bastante, está cortando. Tô te ouvindo. Peraí, tá cortando um pouquinho, acho que é a internet aqui. Oi, tá ouvindo? Oi, tô te ouvindo. Então, eu também estou nessa busca ainda de conhecer mais pessoas, mais referências. Então, quem estiver ouvindo pode entrar em contato e a gente promover esses encontros, né? Agora está um pouco mais fácil nesse sentido, né? A gente poder conversar, que antes a gente estava enfrentando o problema da questão do financeiro, não tinha verba para nada, né? O grupo funciona sem, não estou conseguindo bolsista, tá? Tudo muito difícil, né? Mas, assim, a vontade, esse exercício, né, que tu falou, eu vejo também, assim, que é meditativa, passa a fazer parte da vida, entende? Como eu te falei no início, para mim, todo esse processo é encantador. Às vezes eu nem me preocupo com a pintura em si, mas todo esse processo para mim é encantador. E aí agradecer a todo mundo que está assistindo, está participando, agradecer a revista, você, Fábio, que me convidou, Félix, que eu tenho... Vou te convidar mais vezes, entendeu? Ai, que bom. É sinal que gostou. E Josiele, que eu tenho um carinho muito grande por ela, assim, gosto muito, sou admiradora do trabalho dela, de todo o processo aí que ela conduz, o grupo de pesquisa. Eu fiquei bem animada quando eu fui aí conhecer, assim, com muitas ideias. Agradecer, assim, essa oportunidade de estar outras pessoas me conhecendo e, com certeza, acho que vamos ter uma troca aí de saberes que vai ser bem legal. E tem mais um tanto de coisa para falar, porque dentro dessa história, né, daqui da região, eu também estou tendo a oportunidade de conhecer os povos, conhecer a história dos povos, né, dos primeiros povos que habitaram aqui. E aí comecei a compreender um pouco da cultura indígena, dessa formação do homem cariri, né? Então tem mais um tanto de assuntos que a gente poderia conversar, mas eu acho que agora não dá mais tempo. Mas também tem isso, né? Entender essa história por aí, né? De como que formou essa cultura, como é essa cultura aqui, né? Que a gente encontra no Cariri, que é bem diversa, é muito rica, muita informação. E a cultura indígena, ela está presente, né? Em várias manifestações da arte aqui, né? Não sei como é que está o nosso tempo, você me diz aí. Nós temos 2 minutos. 2 minutos. Né? Então, assim, eu acho que a gente pode né, combinar uma próxima, enfim, para falar um pouco também, enfim, trazer o trabalho dos alunos, né, para a gente olhar, enfim. Mas, assim, então a gente pode meio que combinar que eu, né, vou postar aquelas fotos que tu me mandou, né, para, enfim, né, para mostrar para as pessoas que nos ouviram, assim, como que... Eu acho que todo mundo ficou muito curioso com a questão das cores né, e a gente vai conversando e combinando e articulando outras conversas, porque precisamos, né? Ainda mais nesse momento de isolamento, né? Conversar com as pessoas é sempre, né? Muito bom. Enfim,
nem que seja virtualmente, né? Que é o que é possível no momento. Estou à Então, assim, Ana, disposição. mais uma vez eu te agradeço, em nome da revista Apotec, do grupo de estudo Apotec, em nome da professora Josiele, que possamos ter mais trocas e mais encontros, assim, torcer para que tudo isso passe logo e, para que tu possa estar aqui novamente e nós aí. Sim, eu quero. Agradeço aí. Então, tá. Muito Agradeço obrigado. a Assim, todos. vai cair, tá? Tá A bom. live vai cair, tá bom? Tá bom. Então, um beijo e muito obrigado, viu? Obrigado a todo mundo Obrigada também, também. tá? Tchau.